Boa tarde, alunos, alunas. Vamos ao nosso trabalho de hoje, nossa aula de número 56. E o objeto do conhecimento. Os alunos devem saber resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre as partes e entre uma das partes e o todo. Então, o nosso assunto de hoje é multiplicação de frações. Nós já vimos a adição e subtração de frações. Vimos que é bem fácil quando o denominador é igual, só somar os numeradores, e quando os denominadores são diferentes, nós aprendemos que devemos então achar a fração equivalente de cada uma fração dada para termos denominadores iguais, e aí sim efetuar a adição ou subtração. Hoje nós vamos então ver multiplicação de frações. Multiplicação de um número natural por uma fração. Em uma indústria é produzido o mesmo número de peças por dia de segunda a sexta-feira. A cada dia é fabricado 1/5 do total de peças que ficam prontas em uma semana. Em certa semana, com feriados na quinta-feira e na sexta-feira, que fração do total de peças semanal foi produzido nessa indústria? Então, para responder a essa pergunta, podemos fazer 1/5 mais 1/5 mais 1/5, que é igual a 3 vezes 1/5. Por quê? Porque a semana tem 5 dias. Se foi feriado na quinta e na sexta, nós só vamos ter 3 dias de trabalho. Então seria 1/5 mais 1/5 mais 1/5. Isso se formos usar a adição. Mas hoje nós vamos aprender aqui a multiplicação. Nós temos 3 1/5, então seria 3 vezes 1/5. E a mesma coisa que abaixo aqui desse 3 é como se tivesse umzinho, né? Então fica 3 vezes 1, 3. 1 vezes 5, 5. Então nós temos aqui 3/5 da produção dessa fábrica nessa semana. Portanto, em 3 dias foram produzidos 3/5 do total de peças semanal. Vamos então umas figuras que nós temos aqui no nosso livro, e eu projetei aqui nesse slide para que a gente veja como é fácil e como a gente pode entender multiplicação de fração. Então, vamos calcular, por exemplo, 4/5 vezes 1/2. 4/5 vezes 1/2. Aquela primeira figura lá, ela está representando esse 1/2. A parte verde representa 1/2 de toda a figura. A figura foi dividida em duas partes, a parte verde representa 1/2 da figura. Essa outra figura aqui, ela representa esse 4/5. Então nós temos aqui um todo que foi dividido em 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5, e que nós tomamos 4 partes. Então ficou a parte achurada, que é essa parte aqui em azul. A parte achurada representa 4/5. Não é achuriada, não? Não, achurada. Eu também achava, a minha monitora ali está dizendo se não é achuriada. Pode ser até um sinônimo, né? Mas é achurada como está escrito no livro.
Então, a parte achurada representa 4/5 da figura. E essa última parte aqui, ela representa a nossa multiplicação, né? 4/5 vezes 1/2, ou 1/2 vezes 4/5. O que nós temos aqui? Nós temos uma figura com 10 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, com mais 5 aqui, 10. E sobrepondo as figuras, percebemos que a parte achurada e também verde corresponde a 4/5 vezes 1/2 e representa 4/10. Essa multiplicação representa 4/10 da figura. Então, essa parte achurada aqui, ó, ela representa, então, né, a multiplicação de 4/5 vezes 1/2, que daria, então, que dá 4/10. Nós vamos ver mais no próximo slide, né? De acordo com as figuras, podemos verificar que 4/5 vezes 1/2 é igual a 4 vezes 1, numerador, que é igual a 4, e 5 vezes 2, que é igual a 10. Né? Então, nós achamos aqui 4/10 a nossa multiplicação. Então, gente, chegamos ao seguinte conceito, né, sobre multiplicações de fração. O produto de dois números na forma de fração é um número na forma de fração que tem como numerador o produto dos numeradores e como denominador o produto dos denominadores. Né? Então, o produto de dois números na forma de fração vai se tornar uma fração. E vai ser o produto do numerador, que vai ser o novo numerador, e o produto dos denominadores, que vai ser o novo denominador. Nesse caso aqui, 4 vezes 1, 4, numerador, 5 vezes 2, 10, o denominador, 4/10, nosso produto. Então, vamos em frente. Nós vamos fazer vários exemplos para ficar bem fixado e ver que é fácil multiplicação de fração. Então, está aqui, 5/4 vezes 3/11. No nosso livro, né, os nossos editores, autores, eles utilizam um pontozinho que também representa a multiplicação, o produto, né? E o xzinho também, que representa a multiplicação, nós sabemos. Então, aqui para efeito de projetar nossos slides, né, para a aula, eu estou usando o x ao invés do pontozinho que o livro usa, para ficar bem mais caracterizado, porque o ponto pode passar despercebido e não se saber se está multiplicando ou não. Então, 5/4 vezes 3/11, nós vamos multiplicar os numeradores, 5 vezes 3, 15, e multiplicar os denominadores, 4 vezes 11, 44. Chegamos ao resultado, 15/44. Como a gente não pode simplificar 15/44, fica assim, 15/44. Segundo exemplo, 3/7 vezes 2/9 vai ser igual a 3 vezes 2, numerador, 6, 7 vezes 9, 63, com 6/63. Dá para simplificar? Dá. Se a gente simplificar aqui, por exemplo, por 3, 9 dividido por 3 dá 2. 63 dividido por 3 tem que ser o mesmo número, né? A simplificação, a gente sabe. Então, 63 dividido por 3, 21. Então, ficou 2/21, nosso resultado de 3/7 vezes 2/9.
fazendo a simplificação aqui, chegamos a menor redução que nós podemos achar, que é 2,21 avos. Vamos a outro exemplo. 1/2 vezes 3/5 vezes 7/10. Então, nós temos aqui três multiplicações aqui, 3 frações multiplicando. Como é que nós vamos fazer? 1 vezes 3, 3. 3 vezes 7, 21. 1 vezes 3, 3 vezes 7, 21. Nos denominadores, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10, 100. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10, 100. Ficou 21 centésimo. 21 centésimo. Pode simplificar? Não pode. Não temos condições, não temos nenhum número que simplifica 21 e 100 ao mesmo tempo. Então ficou 21 centésimos. Vamos a outro exemplo. 5/6 vezes 6/5. Só multiplicar. Numerador com numerador, denominador com denominador. 5 vezes 6, 30. 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 30, 1. Temos aqui um caso de frações inversas, que nós vamos ver mais exemplos adiante. Então, quando se tem frações inversas, 5/6 é o inverso aqui, de 6/5, e vai dar sempre 1. E aí, no caso aqui, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 5, 5 vezes 6, 30, 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 30, 1. E esse número misto aqui? 3 inteiros, 1/4, vezes 1/3. Primeiro nós vamos transformar o número misto numa fração imprópria. Como nós fazemos isso? 4 vezes 3, ou 3 vezes 4, tanto faz. 4 vezes 3, 12, mais 1 aqui, 13. Então ficou 13 quartos, 3 quartos. 13 quartos. Vezes 1/3. Agora sim que a gente transformou o número misto em uma fração imprópria, 13 quartos, nós vamos multiplicar pelo 1/3. Então, 13 vezes 1, 13. 4 vezes 3, 12. Ficou então 13/12 avos. Se quiser transformar essa fração imprópria aqui, 13/12 avos, num misto, é só dividir 13 por 2, por 12 vai dar 1, o quociente vai ser 1 e vai restar 1. O resto de 1 ele vai vir para o numerador, então fica 1 inteiro, que é o quociente de 13 dividido por 12, 1 inteiro, 1/12 avos. Denominador, a gente sabe que permanece igual. Então, partindo de 3 inteiros, 1/4 vezes 1/3, nós chegamos a 13/12 avos, ou então 1 inteiro, 1/12 avos. Não tem mistério. Nós sabemos transformar o número misto numa fração imprópria, como também sabemos transformar uma fração imprópria no número misto. Vamos lá agora. 2 inteiros, 1/5 vezes 5/11 avos. Vamos transformar o 2 inteiros, 1/5, numa fração imprópria. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Então ficou 11 quintos, 11 quintos. Vezes 5, 11 avos. Vezes 5, 11 avos. Vai ser igual. Aí é só questão de multiplicação de numeradores e denominadores. 11 vezes 5, 55. 5 vezes 11, 55. Mais uma fração inversa, 11 quinto e 5 11 avos. 55 dividido por 55
é igual a 1. Nós vamos mais exemplos que a gente fixa bem, né? Inverso de uma fração. O que é o inverso de uma fração? Nós já vimos alguns exemplos lá. Nós temos aqui, ó, 2/3 vezes 3/2. Nós vimos que é frações inversas, né? Então, 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 2 dá 6, 6 dividido por 6 dá 1. As frações inversas sempre vai resultar na unidade. Aqui no caso, 7 vezes 1/7. Nós sabemos que quando nós temos um número inteiro, o denominador dele vai ser sempre 1. É como se aqui a gente tivesse o sétimo, né? 7 sobre 1. Então, e aqui 1/7, frações inversas. Vai ser então 7 vezes 1, 7. 1 que estaria aqui, ó, no denominador vezes 7, 7. 7 dividido por 7 igual a 1. Então não tem dúvida nas frações inversas. Quando o produto de duas frações é igual a 1, dizemos que essas frações são inversas uma da outra. Assim, por exemplo, nós vimos lá em cima, 2/3 é a fração inversa de 3/2 e vice-versa. 3/2 é a fração inversa de 2/3. A fração inversa 1 sobre 7, né, 1/7, a fração de 1/7 é inversa de 7 sobre 1. Ou 7 sobre 1 vai dar 7, né? Então, 1/7 é a fração inversa de 7, porque aqui embaixo subentende o 1, como a gente está vendo aqui. E vice-versa. 7 sobre 1 é a fração inversa de 1/7. E o resultado é sempre 1. O inverso de uma fração AB é a fração BA, com A diferente de 0 e B diferente de 0. Nós temos duas observações aqui. Primeira observação. Na prática, substituímos a preposição de pelo sinal de multiplicação. Exemplo, 3/4 de 7 é a mesma coisa, de 3/4 vezes 7. Como aqui subentende o 1 aqui no denominador, então 3 vezes 7, 21, 4 vezes 1, 4. Aqui ficou 21 quartos. 1/2 de 5/7 é a mesma coisa que 1/2 vezes 5/7, que é igual 1 vezes 5, 5, 2 vezes 7, 14. 5, 14 avos. É a primeira observação de que sempre que nós tivermos uma fração e colocando de, é só colocar o sinal de produto, né, de multiplicação, e você vai chegar ao resultado. No caso, ele copiou, é igual. Aqui, Um meio. 1/2 de 5/7 é igual a 1/2 vezes 5/7. É substituir a preposição de pelo o sinal de multiplicação. Minha monitora está me ajudando aqui. Número 2. Não existe inverso do número 0. Então, o número 0 não existe inverso. Vamos adiante. Vamos aprender o que é cancelamento. Né? O cancelamento é uma técnica utilizada para facilitar a determinação de um produto. Veremos dois casos. Primeiro caso, quando existem fatores iguais no numerador e denominador. Então,
Essa técnica de cancelamento é muito utilizada, né, em produtos de frações, porque muitas vezes nós temos números muito altos e se puder fazer o cancelamento, vai facilitar muito. Então nós vamos ver o primeiro caso de cancelamento. Quando existem fatores iguais no numerador e denominador. Exemplo, você quer multiplicar 2/3, né, por 3/7. Você chegou aqui à conclusão que você tem aqui no numerador dessa segunda fração um 3. E você tem no denominador da primeira fração um 3. Então é só você cortar aqui o 3. Vai ficar 1 e vai cortar o 3 aqui, vai ficar 1. Que nós dividimos 3 por 3, 1, 3 por 3, 1. E aí fica mais fácil a multiplicação. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 7, 7. 2, 7. Então, o primeiro caso para você fazer cancelamento é ter o mesmo número em uma das frações que você está multiplicando no numerador e também no denominador. Agora nós vamos ao segundo caso. Aliás, nós ainda temos um exemplo aqui do primeiro caso. 5 quartos vezes 3 quintos vezes 4 19 avos. Então, 5 quartos vezes 3 quintos vezes 4 19 avos. Então, você viu que você tem lá no numerador da primeira fração um 5 e tem aqui no denominador da segunda fração também um 5. É só cortar 5 por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1. Aqui, no denominador da primeira fração, você tem um 4 e você tem um 4 aqui também na terceira fração, né, no numerador. Então você pode cortar 4 por 4 dá 1, 4 por 4 dá 1. Ficou bem mais fácil agora a multiplicação. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. 3 no numerador. No denominador, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 19, 19. 3, 19 avos. Ficou muito mais fácil você usando o cancelamento para você fazer essa multiplicação. Vamos ao segundo caso. No segundo caso, quando existem múltiplos de um mesmo número no numerador e no denominador. Então, quando existem múltiplos de um mesmo número no numerador e no denominador. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo, 4 nonos vezes 7 sextos. Você tem aqui um 4 aqui e tem aqui um 6. Tanto 4 como 6 é múltiplo de 2, né? Se você dividir aqui 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Então, se você tem aqui um 4 aqui no numerador, nessa primeira fração, e no denominador da segunda você tem um 6, e eles são múltiplos de 2, é só dividir. Né? 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Aí, então, ficou mais fácil. Ó. 2 vezes 7, 14. E 9 vezes 3, 27. Ficou mais fácil que você tinha múltiplo. Vamos mais exemplos que a gente fixa bem isso. Esse exemplo aqui, nós temos aqui 3 frações, né? Multiplicação de 3 frações. 24, 21 avos, vezes 49, 60 avos, vezes 30, 72 avos. Bom, se você for procurar aqui múltiplos nos numeradores e denominadores, você vai achar, por exemplo, começando lá no primeiro numerador da primeira fração, 24 e 72 aqui, denominador dessa última fração, são múltiplos de 24. Então, nós podemos dividir ambos, né,
por 24. Então, dividindo 24 por 24 dá 1. Colocamos 1 lá. Dividindo 72 por 24 dá 3. Colocamos 3 aqui e cortamos 72, né? E cortamos o 24. Aí vamos agora, o 49. 49 e 21, que é o denominador aqui, ó, da primeira fração, são múltiplos de 24. Aliás, 49 e 21 são múltiplos de 7. Isso aqui nós já vimos. São múltiplos de 7. Então, nós podemos dividir ambos por 7. 49 dividido por 7 dá 7. Né? 7 vezes 7 não é 49. E 21 dividido por 7 dá 3. Riscamos 21, colocamos 3 aqui. Riscamos 49, colocamos o 7. E vamos mais ao 30 e 60. Ó. O numerador aqui da terceira fração é 30, o denominador da segunda aqui é 60. Então, ó, eles são múltiplos, né, de 30. Nós podemos dividir 30 por 30 dá 1, 60 por 30 dá 2. Então, ó, 30 e 60 são múltiplos de 30. Ambos foram divididos por 30. Então, a gente risca o que você dividiu, tanto no numerador como no denominador, e coloca o número. 30 dividido por 30 dá 1, 60 dividido por 30 dá 2. Agora ficou bem mais fácil, olha. 1 vezes 7 vezes 1. 1 vezes 7 vezes 1 igual a 7. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Então a primeira fração ficou 1/3. A segunda fração ficou 7 meios. E a terceira fração ficou 1/3. Dividindo, multiplicando, 1 vezes 7, 7, 7 vezes 1, 7. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 3, 18. Então, nós chegamos à conclusão que esse cancelamento é uma facilidade, é uma técnica bastante utilizada para se multiplicar as frações. Nós não vamos bater muito em exercícios, porque nós teremos uma aula pela previsão da coordenação só de exercício, de adição e subtração de frações, de multiplicação, da próxima aula que nós vamos ter, que é divisão de frações. Então nós vamos bater depois em uma aula com bastante exercícios, né? E situações, problemas sobre as operações de fração. Chegamos ao final dessa aula e até a próxima, né, na permissão do Todo-Poderoso.